é o Evangelho segundo Jesus, segundo Cristo eterno, segundo o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo, segundo esta ordem universal que cobre toda a criação. Hoje, concluindo Mateus capítulo 23, do verso 29 em diante. Eu venho lendo apenas o capítulo 23, já vai fazer 2 semanas. E são as advertências, ai de vós, que Jesus pronuncia contra esses que se assentavam na cátedra da religião, conforme diz o verso 2, e que se ofereciam ao povo como os doutores em Deus e como os especialistas em revelação. Eles se ofereciam e diziam, e depois de um tempo ficou instituído, que o povo nunca compreenderia os caminhos de Deus, a não ser que se deixasse guiar por um profissional da religião, habilitado e diplomado para realizar essa função. E aí são os escribas, os doutores, os exegetas, os hermeneutas, ou aqueles que chegavam e diziam, Deus fala comigo, eu trago revelação. Confie em mim que você estará sendo levado por Deus. Você não vê, mas eu vejo por você. É esse pessoal, juntamente com os reis do exemplo, os fariseus, com aqueles que julgavam a todos, que se sentiam maiores e superiores a todos, implacáveis de piedade satânica. Então Jesus, no capítulo 23, começa a se dirigir a esses catedráticos do inferno, que atam fardos pesados sobre os outros, criam leis, costumes, convenções, imposições, colocando sobre os homens, enquanto eles mesmos não se submetem a nada disso. Isso aí é para os outros. Na intimidade da vida deles, eles são o oposto disso tudo. Jesus disse, eles gostam de aparecer, eles amam a visualização, amam a aparição, amam as primeiras cadeiras, as honrarias, amam o reconhecimento público na praça, amam as menções honrosas que recebem, amam serem tratados como os grandes mestres dos homens. Mas Jesus disse, são filhos do inferno, estão sentados na cátedra da mentira, da morte, do engano e da falsidade. Não os chamem como pais, eles não são pais de ninguém. Eles não são guias de vocês, o guia de vocês só pode ser um, o Cristo. E quanto a eles que se exaltam, saibam, eles serão humilhados. Então Jesus prossegue e pronuncia 8 ais. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois nem vós entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. E você viu o que eu falei a respeito disso, de maneira simples, só aplicando. Então ele disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ou religiosos hipócritas, ou doutores em Deus, ou donos da revelação, ou os reis da piedade, da aparência e da dissimulação, é tudo a mesma coisa. Hipócritas, que significa mascarados, ai de vós, seus mascarados, porque devorais as viúvas, fazeis orações para pegar dinheiro de gente fraca. Ai de vós, mascarados,
que rodeais o mar e a terra, dizendo que estão fazendo missão para transformar aquele que vocês convertem em algo semelhante a vocês, num filho do inferno 2 vezes pior do que vocês são. Ai de vós, cegos, guias cegos. Enfim, Jesus mostra toda a loucura da lógica perversa que os habitava, da lógica materialista, da lógica das visibilizações e dos interesses absolutamente pessoais, cegos, guias de cegos. E disse: ai de vós, mascarados, que dais o dízimo disso e daquilo, mas não vos comprometeis com a justiça, a fé e a misericórdia. Ai de vós, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, mascarados, que limpais o exterior do copo e não o interior. Ai de vós que pintais os sepulcros com cal branco e o ornais com aparatos para esconder que do lado de fora, dentro, ele está todo cheio de putrefação. Ai de vós, hipócritas, mentirosos, que vivem de fachada. Ai de vós, enfim, ai de vós, escribas e fariseus, mascarados, porque edificais os sepulcros dos homens e mulheres de Deus, dos profetas, dos que falaram livremente, falaram da marginalidade, falaram da não oficialidade, falaram sem nenhuma validação institucional, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ai de vós, escribas e fariseus mascarados, porque edificais os sepulcros dos profetas do passado, adornais os túmulos, dedicais seminários, igrejas, cursos, bíblias, em nome e em honra desses que enquanto viveram foram desprezados e só depois de mortos foram reconhecidos. E vós ainda dizeis: se tivéssemos vivido naqueles dias, nos dias passados, nos dias dos nossos pais, não teríamos sido os seus cúmplices no sangue dos profetas. Ainda dizem que são melhores do que os seus pais. 50 anos depois, 100 anos depois, 200 anos depois, 500 anos depois, todo mundo é melhor do que quem passou. Ah, quem nos dera termos vivido nos dias do profeta Jeremias, do profeta Isaías, do profeta Ezequiel, do profeta Amós, do profeta Oséias. Quem nos dera termos vivido nos dias de João Batista ou nos dias de Jesus. Ah, ia ser tudo igual. Vocês não suportam até hoje. Hipócritas, vocês não suportam a palavra sem a pessoa até hoje. Quanto mais a pessoa e a palavra, hipócritas. E ainda dizem que se tivessem vivido nos dias daqueles profetas e daqueles antepassados, vocês teriam feito a mesma coisa. Vocês fazem hoje, rejeitam hoje. Jesus está sendo morto todos os dias por essa multidão de piedosos tomados de piedade do inferno, por esses doutores em descrença e em presunção, por esses mascarados da religião que dizem: ah, nós nunca teríamos deixado fazer, mas fazem todos os dias. Calcam os pés ao Filho de Deus
e o crucificam a segunda vez e não acolhem a palavra da graça, antes fecham os seus corações. Hipócritas! Assim, contra vós mesmos, quando dizeis nós teríamos feito diferente, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, sois a continuidade do mesmo espírito de morte. Sois a continuidade do mesmo espírito da rejeição, que no passado rejeitou profetas e rejeitou o Senhor Jesus, e hoje rejeita o Evangelho. E aqueles que, coerentemente com o Evangelho, o proclamam sem barganhas a fazer. Desse modo, mascarados, vós encheis a medida dos vossos pais. Vocês são a completação do inconsciente coletivo histórico, geração após geração. E hoje, na arrogância, na pseudo-supremacia, que diz que cresceu, mas continua a ser tão homicida e implacável quanto os seus pais foram, e fecham o coração, não para honrar quem já morreu, mas para acolher a palavra viva que Deus nos deu e que está aqui entre nós. Sim, Jesus diz: assim vós encheis a medida dos vossos pais. Vocês estão arrebentando o lençol do inconsciente coletivo que vai cair com esse juízo todo sobre vocês. Sobre esta geração. Serpentes. Vocês são serpentes, são uma raça de víboras. Esse tipo de gente, esse tipo de espírito, esse tipo de atitude, esse tipo de você, Jesus chama de serpentes e raça de víboras. Ah, vocês são pastoreados por muitas serpentes e seguem a muitas raças de víboras, e quem segue se torna 2 vezes pior do que aquele que o chamou para segui-lo. Serpentes mais venenosas, víboras mais peçonhentas ainda, aperfeiçoaram-se na serpente. Como escapareis da condenação do inferno? Pergunta Jesus. A pergunta que ele nunca fez para nenhuma prostituta, nenhum publicano, nenhum desinteressado, nenhum ateu, nenhum romano pagão, nenhum estrangeiro desvairado, nenhum samaritano, ninguém. Nunca puxou assunto de inferno com quem não sabia, com quem tinha sede, com quem buscava. Nunca puxou assunto do inferno com quem errava, porque não via. Nunca evocou esse tema com ninguém que fosse apenas um indivíduo atropelando-se a si mesmo, enquanto caminhava, sem ter conseguido aprender ainda o andar segundo a simplicidade de Deus no mundo. Não, nunca puxou esse assunto com ninguém. Ele só conversou e só tratou disso com os religiosos, com os líderes religiosos, com os reis da piedade e com os doutores em Deus, com os donos das profecias atualizadas, e que são hipócritas e mascarados e mentirosos e usam essas lógicas todas que eu apresentei com simplicidade nessas 2 semanas. É com esses, é com você, rapaz, que ele está falando. Como vocês escaparão da condenação do inferno?
sendo esses filhos do inferno, produzindo discípulos do inferno, vivendo vidas de mentira e de fachada, de engano, como é que vocês acham que vão escapar do inferno? O inferno é para quem vive com essa presunção demoníaca. O inferno é para o diabo e seus anjos. Quem vive assim é um diabo ou é um anjo do diabo. Porque existe para, em nome de Deus, perverter o caminho humano na terra, seu diabo. É com você. Não é com ninguém, não olhe para o lado, é com você que o Espírito de Deus fala. Portanto, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio, Jesus diz, é Jesus falando. Por isso, eu vos envio, o tempo todo ele disse, todo esse povo que foi enviado, desde o primeiro homem até hoje, fui eu que enviei. É o Cristo eterno falando na boca do Jesus histórico. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis, a outros crucificareis, a outros açoitareis nas vossas congregações, e perseguireis a outros, não deixando-os em paz jamais. Mas eu envio esses profetas, eles são a condenação de vocês, eles são a prova de que vocês são mais perversos do que os pais de vocês fizeram no passado, porque agora é já depois de mim, é comigo aqui, é com o Evangelho sendo anunciado, mas vocês agem de maneira piorada. Por isso, sobre vocês recairá todo sangue justo. Todo sangue justo. Vocês se identificam na linha histórica da perversidade, se tornam herdeiros, portanto, da perversidade praticada naquela linha histórica por aquela atitude histórica. Você se alinha, você aceita preceptores, você aceita guias, você aceita mestres, você aceita alinhamentos institucionais, você chama os do passado de meus pais, você se torna herdeiro. Se for uma linhagem do bem, você é herdeiro desse bem. Se for uma linhagem da hipocrisia, da mentira, da maldade, da piedade formal, do supremacismo doutrinal, da catequese exclusiva, se for esse espírito que acha que tem prerrogativas especiais para condenar uns e para se absolver em relação a tudo quanto manda os outros fazerem e a si mesmo o indivíduo se autoindulge, vocês que atam fardos pesados, oprimem as vidas dos homens, são cegos levando cegos para o precipício, como escapareis da condenação do inferno? Se fazeis isso por inteira e total deliberação, sobre vós vem o alinhamento. Vocês são herdeiros de tudo aquilo com que vocês se identificaram e com aquilo com que vocês se parecem. Quando a gente escolhe com quem a gente se identifica, quem nos representa, seja na história, seja na política, seja em qualquer dimensão relacional, seja na fé, a gente escolhe uma linhagem. Deliberadamente a gente diz, este reina sobre mim. E você se torna herdeiro daquilo que elege, daquilo que escolhe. Então virá sobre você e sobre os que assim prosseguem o sangue dos justos. Aqui Jesus diz, desde o sangue do justo Abel, lá no Éden, lá expulso do Éden, primeiro
daqueles dois filhos, Caim e Abel, o filho generoso de Adão, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, está lá em 2 Crônicas, creio que é no capítulo 20 ou no capítulo 24, que se narra a história de Zacarias, que foi morto. E é uma história que eu acho que vale até a pena a gente dar uma olhada lá. Deve ser aqui. Vamos em Crônicas 24:20. 24:20. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. Foi o que profetizou Zacarias. Coisa mais singela, na casa de Deus se levantou e profetizou a palavra de Deus. E disse isto: porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais. É uma loucura. Se vocês viverem contra a lei da vida, vocês não vão prosperar como povo, mente, alma e espírito. Porque deixastes o Senhor, também o Senhor vos deixará. Então, por causa disso, conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai do profeta Zacarias, agora apedrejado e morto, lhe fizera. Um ingrato. Porém matou seu filho. E este, ao expirar, disse: o Senhor o verá, e o Senhor retribuirá. E Jesus está dizendo: vocês, hipócritas, são da linhagem desses que agem assim. Desde os dias de Abel, que foi morto por Caim, vocês são da descendência de Caim, vocês são da descendência dos que mataram o profeta Zacarias, porque falou a pura palavra do Senhor. Vocês se alinharam e o sangue desse juízo cai sobre aqueles que escolhem essa parceria, esse espírito e essa lógica de perversidade. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre qualquer um que esteja me ouvindo e sabendo que é com ele e a ele que esta palavra lhe dirige. Se dirige a todo aquele que me ouve agora com esta consciência. Fique sabendo, não dá para ter essa consciência e sobre esta pessoa não vir o juízo desta profecia do Apocalipse contra a hipocrisia. Ai, ai, ai. Jesus arranca as nossas máscaras e ajuda-nos a nos enxergarmos e salva-nos da nossa mentira. É o que eu te imploro em teu nome. Amém.